como nós estamos nos relacionando com essa biodiversidade, o que estamos fazendo com essa biodiversidade. E nós estamos, de certo modo, transformando essa biodiversidade em outras coisas. Como, por exemplo, os nossos prédios, nossas construções e tudo que a gente precisa para manter o nosso modo de vida e a forma como nós vivemos. Então, a biodiversidade, em parte, deu lugar a nós mesmos, ao ser humano e nossas construções. Então, nós temos formas de interpretar o que está acontecendo, e eu vou usar um conceito que é do antropoceno bioevolutivo, que se contrapõe, em parte, ao positivismo, um positivismo extremo, em que muita gente acredita que nós não estamos alterando de forma significativa a biodiversidade. Mas eu acho muito arriscado acreditar na percepção de que nós não estamos alterando muito a biodiversidade e de que nós temos como simplesmente não impactar ou não alterar ou não considerar, ao menos, o que está acontecendo. E a restauração vai solucionar o problema, por exemplo, da Mata Atlântica. Então, muitas pessoas acreditam que vamos realmente conseguir reverter o quadro de destruição restaurando. Só que a restauração é uma atividade humana. Será que nós vamos incutir algum viés na evolução das próprias espécies ao fazer restauração? Muito provavelmente sim. A própria preservação do mico-neodourado, como nós fazemos hoje, em que ele ocorre em grande densidade na reserva biológica de Poço das Antas, pode ser interpretada como uma interferência nossa também. Porque nós estamos alterando as populações de mico-leão ao fazer o manejo dele, ao dizer que esse ou aquele vai sobreviver. Então nós estamos interferindo também nessa espécie em extinção. Temos também, por exemplo, aqui, são as florestas secas, que ocorrem aqui no litoral do Brasil e tem também um pouco mais no interior do Brasil, onde ocorre o pau-brasil. E aí, num estudo que nós fizemos há um tempo atrás, nós encontramos as populações com melhor estrutura nos fragmentos mais impactados. Você vai ter várias espécies que vão, de certo modo, sobreviver bem junto ao ser humano. Isso é um fato. E nós alteramos essas densidades populacionais de várias dessas espécies. Temos o litoral também, onde existem várias coisas impactando. As praias, conforme nós conhecemos hoje, se você for à praia de Ipanema, Copacabana ou aqui mesmo na Urca, elas provavelmente são muito diferentes do que elas eram originalmente. Nós alteramos essas praias. E junto com essas praias, certamente todos os organismos que ocorriam ali e que ocorrem hoje podem ter sofrido algum tipo de alteração. Nós estamos alterando essas praias também. Se você olhar pelo Google Earth hoje em dia, você só vê os quadradinhos, é a paisagem inteira transformada pelo ser humano. Essa paisagem você tem o quê? Agrotóxicos, por exemplo, as plantações de soja, o extrativismo. Como que se relaciona a biodiversidade à humanidade? Nós podemos ser chamados de uma hiperespécie-chave? Provavelmente sim. Nós temos uma capacidade de alterar ao nosso redor que é muito grande. Provavelmente muito maior do que qualquer espécie que já esteve aqui. E aí nós temos o quê? Características muito importantes como cultura, tecnologia, consumo de recursos, que nos torna uma espécie com muita força para transformar tudo ao nosso redor. E aí nós estamos possivelmente transformando a Terra. Já ouviram falar no termo tecnosfera? Tecnosfera é uma expressão nova que ela trata de todos os materiais criados por nós tecnologicamente. E hoje, na crosta terrestre, uma das substâncias mais abundantes é o concreto. Cenários como aquele ali, por exemplo, são as minerações, que são terríveis, alteram profundamente a crosta terrestre, os derramamentos de óleo e um problema grave que é o quê? Nós vamos chegar a 7 bilhões de pessoas no mundo. A nossa relação com a biodiversidade habitualmente não é muito boa, porque nós temos o hábito de achar que tudo é para nos servir, então nós cultivamos coisas, criamos ambientes e produzimos para atender as nossas necessidades. Várias espécies provavelmente vão ser extintas, enquanto outras vão ser favorecidas, mas com a nossa influência, influenciados por nós. E nós também procuramos nos convencer de que nós estamos fazendo certo. E aí o que é o antropoceno? É uma época em que as atividades humanas passam a ter um impacto significativo sobre o planeta. E aí o exemplo máximo de tecnosfera seria o quê? Aquilo ali, ó. O trabalho do Salatyevics, por exemplo, de 2017, que ele mostra, que ele quantificou essas coisas de tecnosfera que nós já temos em mais ou menos 30 trilhões de toneladas. E o que nós estamos propondo aqui, uma visão um pouco diferente, que vai um pouco além disso, é como tudo isso influencia a vida no nosso planeta.
como tudo isso influencia, por exemplo, as vias evolutivas no planeta. Será que a evolução está sendo alterada? Nós falamos, por exemplo, em novas espécies tecnológicas e novas espécies biológicas. As tecnológicas também são muito poderosas. Elas estão transformando, literalmente, a crosta terrestre em algo diferente do que era. Em um cenário completamente diferente, inclusive para a evolução das espécies. E nós chegamos ao ponto de modificar os genes. Nós manipulamos os genes. Edição de genes. Nós alteramos profundamente as espécies. Estamos falando da transformação da transformação. Nós estamos alterando os mecanismos de manutenção, diversificação da vida. E aí, qual é a relação dessa biodiversidade com o antropoceno? Tem pessoas, por exemplo, que acreditam que a natureza é resiliente o suficiente para retornar. Se você tem uma tendência de arrefecimento da atividade econômica, você pode ter, em alguns casos, a biodiversidade retornando e não sendo tão destruída. Existem milhares de outras coisas menos visíveis que estão alterando essa biodiversidade também, como, por exemplo, fertilizantes, a homogeneização biótica, a expansão das cidades, do ativismo e um monte de outras coisas. Todas as substâncias que nós produzimos. E aí, qual o futuro? Se nós não pensarmos hoje como olhar esse futuro e como fazer uma transição para algo um pouco mais amigável com os outros organismos, talvez estejamos colocando em risco a nossa própria existência. E a pergunta é, estamos mudando de fato? Para a Mata Atlântica, nós estamos de fato alterando. Inclusive, através de efeitos de borda, através de poluentes, coisas assim. Fragmentação da floresta, ela já altera muito. Muita gente acha que a restauração é um caminho que pode trazer uma luz em relação a isso, mas nós já mostramos também que não é bem assim, porque a restauração é uma atividade humana por si só, então ela embute novas propriedades aos sistemas, e tem também a moda hoje da restauração passiva, em que várias pessoas estão dizendo que não tem problema, se você deixar tudo ali cercado, não fizer mais nada, o ecossistema vai voltar ao seu equilíbrio natural. E temos o problema das espécies exóticas, praticamente integradas com outras espécies que também ocorrem. Mas, na nossa perspectiva, talvez elas sejam uma resposta a essa nossa interferência. Talvez elas sejam os sobreviventes. O Aedes aegypti é um mosquito que não existia no Brasil há muito pouco tempo atrás. E o que nós fizemos? Nós tentamos acabar com a Aedes aegypti, introduzindo em populações de Aedes aegypti um gene terminal. É um alien híbrido e que hoje, onde foi feito o experimento, não funcionou. O alien híbrido hoje tem um fitness maior do que as populações de aliens que tinham surgido aqui. Ou seja, na nossa tentativa de minorar o problema ou solucionar o problema, nós criamos um super híbrido feito pelo ser humano. Enfim, mais uma vez confirmando a ideia que nós estamos colocando de que, em cenários futuros, novos organismos serão criados e com base nos avanços tecnológicos e nas alterações promovidas pela humanidade. Nós estamos, de fato, criando novidades evolutivas, coisa que para muitos organismos era algo completamente impossível. Qual seria o papel desses novos organismos na evolução? Nós convivemos com várias espécies que são exatamente assim, desde os nossos pets até os nossos alimentos, até a abelha Apis mellifera, por exemplo. Pensando nesses cenários futuros, o que poderia acontecer? Esses organismos favorecidos pelo ser humano estão tendendo a ter uma dominância praticamente sobre os outros. Espécies exóticas também, em vermelho, e as nativas que não tiveram algum tipo de interferência nossa, muito provavelmente vão ser uma minoria. Novamente, qual é o futuro? Nós estamos pensando o futuro também com base naquilo que o ser humano pensa em relação ao ambiente. Então, na maior parte dos casos, nós pensamos em algo que possa nos servir. Então, nessa hipótese do antropoceno bioevolutivo, nós acreditamos que os exóticos, os híbridos e os geneticamente modificados vão ter cada vez mais um protagonismo nesse cenário evolutivo que existe. Um outro organismo que está em evolução também sobre nós próprios. Nós estamos em transformação. Porque uma das coisas mais impressionantes e que
sustenta praticamente toda a vida no planeta são o quê? São as interações. Nós dependemos de interações. E qualquer forma de vida que existe na biodiversidade, por exemplo, ela depende de interações para sobreviver. Então nós somos uma espécie também em transformação e estamos transformando as demais espécies que interagem conosco. Nós temos paisagens culturais da humanidade, por exemplo. Em alguns lugares na Europa, você não tem nem sequer o registro mais do que eram as paisagens naturais. São os ambientes naturalizados. Muito provavelmente várias espécies vão ser extintas ao transformar o ambiente em algo muito diferente do que ele era, mas outras vão ser favorecidas por nós. Nós vamos criar novos ambientes onde determinadas espécies não vão acontecer. Esse padrão de transformar o planeta em coisas que são muito mais, digamos, amigáveis, no sentido mais agradáveis para a gente, é o nosso padrão mais recorrente. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. A gente trabalha, por exemplo, na Reserva Biológica do Tinguá, que é um remanescente praticamente intocado de Mata Atlântica, e quando você caminha, às vezes, 1 quilômetro para dentro da floresta, e você faz esse exercício de ver se houve alguma interferência do ser humano, você consegue ver marcas do ser humano até dentro desse remanescente. Você está em meio à natureza antropogênica. Nós podemos concluir que a humanidade se tornou uma força dominante de mudança. Agora, eu acho que existe um grande desafio em tentar mudar um pouco a trajetória dessas transformações. Qual vai ser a nossa escolha? Nós vamos mudar cada vez mais de modo que só o que nos interessa vai permanecer? Como a nossa cultura e tecnologia pode contribuir para preservar essa biodiversidade? Porque o que nós estamos fazendo não é isso. Nós estamos transformando a biodiversidade e, em grande medida, destruindo essa biodiversidade. Nessa mudança de paradigma, precisaríamos pensar que talvez a natureza, não exista apenas para nos servir. Então, se nós pensamos que ela só existe para nos servir, a tendência é única. Nós vamos transformar cada vez mais de forma, muitas vezes, inconsequente. As soluções não podem ser totalmente antropocêntricas. Nós precisamos mudar e pensar também no próprio direito que outras espécies têm de sobreviver. E a pergunta é, qual é o preço da vida? Pelo quê? Para sobreviver? Para buscar algo diferente? E o nosso modo de vida, ele é totalmente insustentável em relação à biodiversidade. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Se tiverem perguntas, eu estou aqui à disposição.